Bom dia, quinto ano. Bom, hoje continuamos falando ainda sobre a alimentação, tá? Então, vocês vão pegar a apostila 6 de vocês, e aí hoje a gente vai falar sobre os hábitos alimentares, tá? O que é o hábito alimentar, então? O que vem a ser esse hábito alimentar? O hábito alimentar, então, é a maneira como frequente ou permanentemente nós nos alimentamos. Então, isso é um costume, tá? Então, o hábito alimentar é como nós comemos diariamente, tá? Quando que nós temos um hábito alimentar saudável e equilibrado? Nós temos um hábito saudável e equilibrado quando nós ingerimos todos os nutrientes necessários ao longo das refeições diárias, tá? Nós já falamos dos grupos de nutrientes. Nós temos, então, as proteínas, nós temos os carboidratos, nós temos os lipídios ou gorduras, nós temos as vitaminas e os sais minerais. Além disso, falamos da importância de ingerir água e também as fibras, né? É importante também, para que o hábito alimentar seja saudável e equilibrado, que nós comemos, tá? Mais alimentos in natura e minimamente processados, tá? Evitando os alimentos que são ultraprocessados. Isso também classifica o nosso hábito como saudável, tá? O hábito alimentar das pessoas, ele varia de lugar para lugar e depende dos aspectos sociais, culturais, políticos e até mesmo religioso. Por exemplo, na Índia, mais de 250 milhões de indianos não consomem carne, especialmente a carne da vaca, porque eles consideram esses animais sagrados. Então, o hábito alimentar, ele determina as diferentes fontes de nutrientes. Como assim? Quando uma pessoa não come nenhum tipo de carne, seja ela a carne do boi, a carne do porco, do peixe, do frango, tá? Então, essa pessoa que não come carne, a gente chama ela de vegetariana. Mas ainda existe uma pessoa que, além de não comer nenhum tipo de carne, também não come nada que vem dos animais. Então, não vai comer ovo, não vai tomar o leite, não vai comer mel, tá? E essa pessoa que não come nem a carne, nada que vem dos animais, nós chamamos de veganos, tá? Os alimentos de origem animal, especialmente as carnes, tá? Eles são fontes de proteína, de ferro e de outros nutrientes. Então, as carnes, elas são muito importantes para a nossa nutrição. E aí, o que acontece? Essas pessoas que não comem carne, que são vegetarianas ou veganas, elas precisam fazer substituições. Para quê? Para que não falte nenhum nutriente para o funcionamento do corpo delas, tá? Então, o que essas pessoas que não comem carne ou não comem nenhum tipo de nutriente que vem dos animais? Eles substituem, eles costumam comer muito mais, tá? Espinafre, brócolis, soja, feijão, cogumelo, tá? Por quê? Porque esses alimentos também são ricos em proteína, ferro, cálcio e vitaminas, tá? Quando a prática de se alimentar ela é regulada e supervisionada por um profissional da saúde, como é o caso dos nutricionistas ou do endocrinologista, nós falamos que essa pessoa segue uma dieta, tá? E por que às vezes essa pessoa precisa ter uma dieta? Principalmente para quê? Ou quando ela precisa aumentar, ou diminuir, ou mesmo manter a sua massa corporal, tá? Então, aquelas pessoas que querem aumentar a massa muscular, e aí academia. Normalmente elas têm uma dieta alimentar rica em proteína para conseguir ganhar mais musculatura, tá? Mas também existe as pessoas que precisam fazer dieta porque tem alguma restrição alimentar. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose não vai poder ingerir lactose. Então, ela precisa ter uma dieta restritiva. Existem as pessoas que têm intolerância a glúten, né? Então, vai ter que comer os alimentos que não contenham glúten, tá? No nosso Brasil, a gente sabe que tem uma riqueza muito grande cultural, mas o tipo de alimento mais popular aqui no Brasil ainda é o prato que tem arroz e feijão,
né? Esse ainda é o nosso alimento mais popular aqui no Brasil, tá? Só que a gente está falando de um hábito alimentar saudável e equilibrado, né? Mas, às vezes, as pessoas podem ter um hábito alimentar precário, tá? Em que falte nutrientes. E isso pode causar a desnutrição. Uma pessoa, quando ela está desnutrida, ela tem uma alimentação insuficiente em quantidade e também em qualidade de nutrientes. No mundo inteiro, tá? A causa da desnutrição é aquela na qual as pessoas comem muito menos do que elas necessitam, e a gente chama de subnutrição, principalmente nas pessoas que têm condições financeiras baixas, tá? Além da falta de alimento, a gente pode ter a desnutrição intensificada quando a criança, tá bom? Tenha alguma verminose. Quando a criança tem verme, tá? Que está parasitando lá o intestino dessa criança, os vermes costumam absorver os nutrientes e aí a criança vai ficar subnutrida. Os sinais que vai mostrar se essa criança está subnutrida vai ser a perda da massa do corpo, né? E também o crescimento inadequado. Então, a criança vai começar a crescer de maneira diferente das outras crianças que estão saudáveis, tá? A subnutrição, ela é acompanhada geralmente pela falta de força ou falta de ânimo para realizar as tarefas rotineiras, tá? Então, em crianças, ela vai afetar o crescimento, a capacidade de aprendizagem, a falta de querer, não vai querer brincar, não vai ter disposição para correr, tá? Então, alimentar-se corretamente todos os dias é extremamente importante para manter as condições corporais adequadas e também para evitar a subnutrição. O hábito alimentar de pessoas que comem muito mais do que necessita e não praticam atividade física também faz com que ocorra problemas de saúde, tá? Inclusive, pode desenvolver a desnutrição também, acredita? Pode ser que uma pessoa que está com sobrepeso, está mais gordinho, também tenha desnutrição. Por quê? Porque tem uma alimentação que não é legal, aí come muitos alimentos gordurosos e vai faltar os outros nutrientes, tá? Então, embora essa pessoa tenha uma grande massa corporal, que vai ter o quê? Vai ter mais gordura no corpo, só vai ter esse excesso de gordura, tá? E isso pode provocar uma doença mais grave que vai desenvolver outras doenças, que é a obesidade. Uma pessoa obesa, ela pode desenvolver outros problemas de saúde, como a pressão alta, o diabetes. E quando a pessoa chega num ponto que a gente chama de obesidade mórbida, ela pode, inclusive, ir a óbito, chegar à morte, tá? Aí, como que a gente sabe se nós estamos no nosso peso corporal adequado, tá? Existe uma medida que mede a nossa massa corporal, que é o índice de massa corporal, tá? E é assim que os profissionais de saúde identificam o estado nutricional de uma pessoa, tá? Que a gente chama de IMC. Então, para calcular o IMC, o que a gente faz? A gente divide a massa do corpo na balança, tá? Então, é preciso dividir a massa do corpo medida pela balança em quilos, pela altura da pessoa ao quadrado em metros. E aí a gente pega lá o nosso peso, a nossa massa, tá? Por exemplo, a professora vai colocar o peso de uma criança que tem aí 30 quilos. Então, coloca aí em cima 30 quilos. E vai dividir pela altura dela, que é 1,20 m. Então, vocês vão colocar lá 30 dividido por 1,20 m vezes 1,20 m. E aí, vocês vão achar o índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, se ele der valores abaixo de 16, a gente fala que ele está com peso muito baixo. Se o índice corporal der abaixo de 17, essa criança vai ainda estar com peso baixo e vai ter um pouquinho de cansaço, de ansiedade, tá?
Quando esse índice dá entre o 18 e 24, a criança está com peso adequado. Não só a criança, a pessoa, tá? Se tiver acima de 25 até 29, já está acima do peso. Mas se tiver entre 30 e 34, já é obesidade. Se tiver entre 35 e 40, já é obesidade severa, tá? Então já pode apresentar doenças relacionadas ao coração, problemas relacionados ao sono, falta de ar, diabetes. E se tiver maior que 40, essa pessoa está em obesidade mórbida, tá? E aí o problema torna-se muito grave. No Brasil, mais da metade, 54% da população que vive nas capitais dos estados está acima do peso, tá? E mais de 39 milhões de pessoas, que corresponde a 18%, são consideradas obesas. Olha só. Então, o que a gente tem aí? A gente sabe que mais ou menos 1/3 das crianças entre 5 e 9 anos estão com sobrepeso. Assim como em outros países, como nos Estados Unidos, o aumento do número de pessoas obesas está relacionado com o consumo de alimentos que são o quê? Ultraprocessados, tá? Então, são aqueles alimentos que são muito ricos em açúcar e gorduras. Por isso que eu venho falando da importância de comer alimentos in natura e minimamente processados, tá? Alguns tipos de hábitos alimentares que não são considerados saudáveis também estão associados ao que nós chamamos de transtornos ou distúrbios alimentares, tá? E esses distúrbios podem estar relacionados com problemas emocionais e psicológicos, tá? Os mais atingidos por esses transtornos são os adolescentes. Por quê? Porque quando a criança entra na adolescência, ela vai ter uma mudança muito grande no corpo, vai ter uma mudança muito grande nas situações que ela vai viver. Então, isso desenvolve um pouquinho de ansiedade, tá? Uma situação que é frequentemente desenvolvida aí é o transtorno alimentar em busca do corpo ideal. Vocês já viram como que as modelos são magrinhas? Então, a busca pela satisfação com a aparência física pode também desencadear transtornos, tá? O que é ideal? É que a gente ame o nosso corpo, tá? Que nós tenhamos uma alimentação saudável e que nós gostamos de nós mesmos. Primeira coisa, antes de gostar de qualquer pessoa, nós temos que gostar de si mesmo, tá? Então, qual que é a orientação da prof? Que vocês tenham os hábitos mais saudáveis possíveis. Tenham uma alimentação equilibrada, bem colorida, como eu disse para vocês, que contenha todos os nutrientes possíveis, tá? E isso vai fazer com que o corpo de vocês respondam adequadamente. Vocês vão ter o peso ideal, vocês vão ter disposição, tá? É muito importante que vocês brinquem, que vocês corram, tá? Agora, o que vocês vão fazer, tá? Prestem atenção. Fala assim, vamos fazer um lanche comunitário saudável. Não podemos fazer isso. Estamos em época de distanciamento. Para isso, forme um grupo com 4 ou 5 colegas. Não podemos fazer isso. Então, cada um vai fazer o seu lanchinho, tá? Então, cada um vai fazer o seu lanchinho individual. Evitem o quê? Os alimentos que são processados e ultraprocessados. Após esse lanche que vocês fizerem aí, escreva um relatório contando o que você comeu. E anote se gostou e se há algum item que possa ser substituído para um lanche mais saudável. Então, vocês vão fazer um lanchinho da tarde ou um lanchinho. E aí, vocês vão escrever o que vocês costumam comer nesse lanchinho e vão dizer se ele estava saudável ou não, tá? Depois, no exercício 2, que também é tarefinha, fala assim, ó. Faça uma pesquisa em livros, revistas e jornais e descubra se há subnutrição no Brasil. E se, em caso positivo, anote informações como locais mais afetados e as possíveis causas. Então, vocês vão pesquisar, tá? Se existem no Brasil pessoas que são subnutridas, tá bom? E aí, vocês vão fazer a anotação aí para mim e vão mandar para a prof. Então, hoje, de tarefa, vocês têm de tarefa de ciências naturais 2 exercícios, o exercício 1 e o exercício 2. Tranquilo? Então, bons estudos. E, para quem já está entrando de férias,
boas férias, bons descansos e até o nosso retorno em agosto, tá bom? Beijos, saudade de vocês, pessoal.